Boa noite, já estou ao vivo. Hoje o Instagram deu um pau fudido, mas ele voltou aparentemente. Se alguém entrar na minha live é porque ela voltou, tem gente entrando já. Eu vou enrolar um pouquinho, 2 minutos para mais pessoas entrarem. E se em 2 minutos tiverem só eu, só dois, só três, a gente começa. Boa noite. Tem pessoas aí. Slimes Vic, boa noite, Vic. Mais pessoas entrando, bacana. Muito bom. Muito bom. Hoje estou acompanhado de uma cerveja artesanal. Baden-Baden, não é Eisenbach, é Baden-Baden. Aline. Vai tiver a galera em peso prestigiar. A minha terceira live consecutiva. E hoje eu vou falar sobre comparações desmerecedoras. E por que você está sendo o maior canalha consigo quando você se compara com as outras pessoas em qualquer aspecto da sua vida. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto. E a gente vai bater um papo. E eu acho que vai estabilizar entre vocês. Eu vou começar a falar. Entrou o César também. Hoje está praticamente a família reunida. Bom, muito boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar do texto que eu fiz hoje de manhã. Então, para quem não sabe, eu estou fazendo um texto todo dia de manhã sobre um pensamento de alguma aflição ou desafio ou passagem da vida humana. E aí a gente faz aqui à noite um debate em forma de live. Depois eu faço o resumo desse debate. Em 10 minutos eu ponho lá no IGTV. E aí vocês podem acompanhar, não vai sumir, não tem escassez, é só a gente conversar sobre essas coisas que são relevantes, né? E hoje eu coloquei uma seguinte mensagem lá no meu Instagram. A comparação é a maior forma de você fazer canalice consigo, né? Canalice consigo mesmo. E por que eu digo isso, né? Porque você nunca saberá 99,9% do que se passa no mundo interno do outro, né? E compara a sua vida com o outro. Então o ser humano por si só, assim, a gente só sabe o que é feliz ou o que é triste, o que é bom, o que é ruim, meio que comparando as nossas próprias experiências, né, com experiências dos outros ou experiências próprias com experiências que já tivemos lá atrás, né? Aí a gente projeta isso em forma estatística para o futuro. Então, agora a gente pensando sobre isso, eu escrevi no texto hoje cedo que o cachorro, ele é feliz. Ele consegue um estado de presença, ele consegue contemplar o aqui e o agora de uma forma mais potente que o ser humano, no geral, principalmente nos tempos de hoje, com tanta informação passando pela nossa cabeça e tanto estímulo sendo nos atacado a todo tempo, porque o cachorro ele não é capaz, dentro da sua racionalidade, de fazer essas comparações. Então o cachorro que está lá com o mendigo, passando fome com o mendigo. Você vê que aquele mendigo, o cara tem 7 cachorros dormindo em volta dele, né? O cachorro em nenhum momento, quando passa a madame, né, com o seu chihuahua, né, lá, o cachorro fala, oh meu Deus, aquele cachorrinho, ele anda com sapatinhos que impedem ele de queimar as suas patas no asfalto quente do meio-dia, ele deve comer ração pedigree. Nossa, e eu aqui, com esse cara que divide, quando tem um pedaço de bolacha, um pedaço de pão velho comigo, meu Deus, como minha vida é uma merda, porque lá atrás eu fui de um dono muito maravilhoso e ele me abandonou, como eu amava esse dono. Não, o cachorro não faz isso, porque o cachorro não é capaz de fazer isso. O cachorro é incapaz de ter essa racionalidade sobre as experiências dele. Ele só vive. Então um cachorro que só vive, ele só está, né, com raiva, por exemplo, ele vai morder e vai passar e no mesmo momento, se você tem um cachorro e você briga com ele, parece até esquizofrenia, se a gente for comparar isso à racionalidade humana. Você briga com o cachorro, no mesmo minuto você, brincadeira, ele vem abanando o rabo. Minha cachorra, pelo menos, ela faz isso. Ela não guarda ressentimento, é impossível, muitas vezes. Aí você vê o seu cachorro, às vezes, meio cabisbaixo, fala, puta, eu dei aquela bronca dele semana passada, ele sabe que eu... Não, ele não sabe. Isso é alucinação sua em comparar o cachorro com o ser humano. Porque o ser humano gosta, né? O ser humano põe o cachorro para comer à mesa. O cachorro, quanto mais ele parece um ser humano, mais bonitinho ele é. É um fetiche em tudo que tem a nossa imagem, né? É bem humanoide isso, né? É um fetiche que tudo tem a nossa semelhança, é bonitinho, é mais legal, é mais maravilhoso. Mas não, ele não tem essa capacidade. E aí o que acontece? Você olha para a vida tem aquela frase que diz que a grama do vizinho é mais verde, né? E aí eu te digo,
A grama do vizinho é mais verde? Sim, para a maioria das pessoas é. Porque você sempre vai olhar pro palco da vida do vizinho, pro palco da vida da blogueira que você segue, pro palco da vida do artista e vai comparar com os bastidores da sua, entende? E você vai fazer comparações desmerecedoras. E aí você vai omitir uma porrada de coisa que você tem de bom, de valor, de maravilhoso, e valores que você mantém em viver essa rotina que você vive hoje, você vai omitir tudo isso, vai mandar pra casa do caralho e vai fazer aquilo com você. É canalice, é canalice. Vou dar um exemplo. Você tá passando feed do Instagram, né? Caso a gente não faz isso hoje em dia. Passando feed do Instagram, aí você para naquela sua blogueira predileta, ela tem aquele corpo maravilhoso, a barriga de tanquinho, tem aquele serrátil, né? Aquelas entradinhas ali que você fala, nossa, meu Deus, e eu aqui, eu tenho esse flanco, esse umbigo, cara, mas, nossa, mas a dieta tá tão difícil, eu só queria ter o corpo dela. Não, você não queria ter o corpo dela. Porque se você quisesse ter o corpo dela, automaticamente significa dizer que você queria também ter a totalidade do que envolve ter o corpo parecido com a dela. O corpo dela é impossível, é outra célula, é outro ser humano, é outra condição, é outra vida, é outro tudo, né? Mas o corpo parecido, um corpo semelhante, um corpo que se baseia naquilo, você não queria. Porque você não tem. Se você não tem, é porque você não está disposto a pagar tudo que ela paga para ter aquilo. Entende? Então ela posta aquela foto maravilhosa, tem mais ou menos 3.727 likes, tem mais ali 2.332 comentários, e você fala, nossa, se eu tivesse essa barriga, meu Instagram ia ser bombástico, ia ser tão legal, ia ser maravilhoso, meu marido ia me valorizar. Não, não ia te valorizar. E aí o que acontece? Você compara aquele palco ali, que às vezes envolve, se a gente for falar, uma blogueira de verdade, pode envolver, às vezes, anorexia, transtornos alimentares, pode envolver uma privação fodida de tudo que é bom. Às vezes, eu, pra poder tomar uma cervejinha artesanal, né, Baden-Baden, numa quarta-feira à noite, eu abro mão de ter o corpo que o cara X tem, por exemplo. Porque ele não toma a cervejinha dele nunca, de vez em nunca. Ele toma pra manter ali aquele percentual de gordura de 6%. Mesma coisa o cara que enriquece. Mesma coisa o cara que tem um relacionamento X diferente do seu, né? Então isso acontece com pessoas que conquistam coisas boas, né? Muitas vezes. E pessoas que têm condutas ruins também. Isso te fode em dois sentidos. Como assim, Léo? Condutas ruins. Vamos supor que você está numa empresa e aí você tem um cara lá que é o bajulador. Todo mundo conhece o bajulador, né? O famoso filho da puta. Tem um filho da puta naquela empresa e o filho da puta, ele tá no mesmo cargo que o seu, só que o filho da puta, ele bajula o patrão, ele beija o pé do patrão, ele fala o que o patrão quer ouvir, ele traz maçã e põe em cima. Isso aí faz com a professora, né? Põe a maçã em cima do patrão. Na festa do final de ano ele compra um champanhe com dinheiro que ele nem tem parcelado pro patrão e ele faz aquelas coisas todas. E você tá vendo aquilo acontecer, você vê aquilo acontecer, né? E você às vezes quer alertar, você fala, ele cara ali, ele não faz nada, ele só tá querendo te bajular, e ainda o cara que gosta de ser bajulado, né? Porque quem não gosta de ter a porra do saco do ego lambido, ainda fala pra você, meu irmão, você tá de sacanagem, né? Você tá com inveja? Pô, o cara super presente na empresa e tal. E aí o cara sobe de cargo na tua frente, e aí tu fica puto, tu fica triste, tu fica depressivo. E aí eu te pergunto, por quê? Porque aquele cargo era meu de direito, eu trabalhei mais. Não, quem te falou que aquele cargo era teu de direito? Aquele cargo, daquelas condições, ele poderia, na sua alucinação mental, ser seu, mas não era. Era do bajulador. Por que era do bajulador? Porque naquela empresa, naquela condição, com aquele patrão, você teria que pagar o preço de ser um bajulador para atingir aquele cargo. E você não pagou. E aí você se compara. E aí eu te pergunto, você tá puto por quê? Você tá puto porque você não tem coragem de ser um bajulador? Ou porque você não tem e manter os seus valores, né? Você não tem coragem de ser um bajulador mantendo os seus valores, você não tem coragem de trair os seus valores, né? Você tá puto porque você não tem essa coragem de ter um valor de integridade, muitas vezes de honestidade, e não ter a coragem de traí-lo. E aí você se compara com o cara que conquistou um posto que você não tem, usando meios que você também não usa. E aí, olha a profundidade dessa brisa. É muita brisa. E aí você se compara, o palco do cara, o bajulador, ele fez um monte de merda, ele deu propina pra um monte de gente, ele botou pra fuder por trás. Só que ele tem os valores dele, você tem os seus. Se você fizesse aquilo também, você não ia botar a cabeça no seu travesseirinho e dormir tranquila. Então o que vai acontecer a partir daí? Você tem que olhar para aquilo e entender o seu lugar, o seu papel. Entende? Você não queria ter a vida da blogueira porque você não está disposta ou disposto a fazer as marmitas, você não está disposto ou disposto a pagar o preço que tem que se pagar. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, antes de pular de cabeça no rio, tu vai saber a profundidade. Tu não vai pular de cabeça no rio sem saber a profundidade. Você vai ter que entender, né, se é seguro e tal. E aí,
Por que eu tô falando isso? Você não vai entrar numa jornada para entender um caminho que você quer trilhar porque você viu outra pessoa trilhando sem entender a profundidade daquele buraco. Porque acontece o que acontece com todo mundo. Você vê ali, maravilhosa, a blogueira, ela dá uma dica que ela toma o shake não sei o que, a cinta não sei o que, você vai lá e quer seguir a mesma coisa que saiu da boca dela, aquela exposição de um palco que muitas vezes é hipócrita, muitas vezes é mentiroso, e você se comparando com outro, trazendo infelicidade, insatisfação para sua vida atual, você vai lá e faz aquilo que não te compete, aquilo que não é um valor seu, aquilo que não tem nada a ver com você, segue aquela calúnia, segue aquela porra que não tem nada a ver contigo e emenda, então, numa trajetória que você não tem a noção da profundidade. E aí você se mete numa furada. Você tá perdido. Você assina, né? Você assina o seu atestado de fracasso, de que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você está entrando numa empreitada que não tem nada a ver com você se comparou com outro. E nesse sentido também, você pode nem empreender nada, você pode nem se comparar com... nem tomar uma ação em relação, mas você fica se martirizando. O seu mundo interno é destruído, muitas vezes, porque o outro tem aquilo que você não tem, ou você mesmo perdeu algo que você julgava ser seu, mas nunca o foi, e perdeu e agora não tem mais. E aí você se compara com você mesmo em outro tempo julgado o de glória, né? E aí você tem aquela frase, nossa, naquele tempo era bom demais, aquele tempo a gente era feliz e não sabia. Eu tenho uma novidade pra você. Daqui a 10 anos você vai falar a mesma coisa do tempo presente. Porque a felicidade ou a condição ideal emocional, ela não tá lá na frente. Quando você se formar na faculdade, quando você conseguir aquele emprego, quando você casar, quando você ter filho, quando você viver o sonho americano ali. Não tá. Não tá. Você lá vai ter os seus desafios e lá você vai se comparar, né? Você vai se casar lá na frente, aí você vai olhar pro casamento do vizinho. Hoje, você tá olhando pra vida do cara que é solteiro e você namora, porque ela era melhor. Puta, porque meu tempo de solteiro era bom, eu não tinha que dever satisfação, eu não tinha... Então, assim, a gente tem uma tendência a se angustiar, porque sempre quando a gente alcança, a gente quer outra coisa. E aí a gente se angustia com o que a gente tem, porque a hora que a gente deseja e alcança, logo a gente não deseja mais. A gente precisa desejar outras coisas. Logo, nós somos condenados a essa angústia de sempre desejar mais, porque isso é um reflexo da nossa condenação também à liberdade. Nós somos seres pensantes e, como eu dei o exemplo do cachorro antes, ele não tem racionalidade para decidir. Então o cachorro ele não tem racionalidade para decidir quando, por exemplo, ele vai, em vez de latir, ele vai falar francês, ele vai aprender a falar português, ou ele vai andar até ali, dar um rolezinho. Não, ele é um cachorro, o cachorro cachorreia. O sapo sapeia. E o ser humano, ele tem um quê a mais evolutivo aí, que é a racionalidade. E logo, por ter a racionalidade e a questão de decidir, então você é condenado à sua liberdade. E decidir é uma pica grossa com areia, gigante de 8 metros, do cara do WhatsApp lá, do negão do WhatsApp. Por quê? Porque decidir, né, vou tomar emprestado as palavras do Clóvis de Barros, decidir é você atribuir valor às coisas. E decidir é você justamente optar por aquilo que é mais valoroso a você. Isso é foda pra caralho, porque você vai botar um monte de opção na mesa pra entender o que tem mais valor. Só que aquilo ali também tem valor. Puta, mas a vida do outro também tem valor, mas isso aqui que eu escolho agora, talvez será que é o mais valoroso, será que não é? Porque eu vou escolher isso aqui, ó, mas na segunda eu vou escolher outra coisa, porque lá vai ter outro valor. Para de contar isso pra você. A gente sempre toma a melhor opção, a que é mais valorosa a nós. É uma opção emocional, né? A gente é guiado por esse instinto, só que depois a gente vem com a nossa racionalidade falando sobre isso, falando que, puta, hoje eu tô tomando porque é quarta-feira, eu mereço, né? Não é porque é bom pra caralho, eu gosto dessa porra, isso vai me trazer calorias a mais, eu tenho que contar com isso e com as consequências que isso me traz. E não tem certo ou errado, entende? Então também tem que, muitas vezes, olhar, porra, a vida do blogueiro, do atleta, do palestrante, do milionário não é certa ou errada. Você pode ter certeza que ele se fudeu para um caralho para chegar onde ele chegou. Assim como você se fode para um caralho para ser quem você é. E aí eu costumo dizer que não tem certo ou errado e não tem difícil ou fácil. Porque é difícil pra porra ser pobre e fudido. Puta, você passa um monte de porra, você enfrenta fila pra caralho, você tem um monte de boleto que não dá conta de pagar quando você é pobre e fudido, mas é difícil pra caralho ser milionário. Teu telefone não para de tocar, se você é um empreendedor de sucesso, você tem que resolver bucha o santo dia inteiro, talvez não sobre o tempo que você tem pros seus filhos, que você gostaria, e lá, quando você tem dinheiro pra caralho, você dizia, nossa, esse pessoal da Coab sabe viver, eles estão fazendo samba de sexta-noite, e quando o pessoal da Coab vê você passando com um carrão
eles falam, nossa, se eu tivesse um carrão desse, eu ia estourar no norte, ia encher de mulher, de puta, ia fazer isso. Então é assim que funciona. A gente olha de forma projetiva e comparativa para tudo ao nosso redor, mas isso é uma puta de uma armadilha. Então tome cuidado com isso. E para fechar essa live, eu deixo um mantra, como eu deixei naquele texto hoje de manhã, eu deixo um mantra para vocês. A grama do vizinho é mais verde, o caralho. Olhe para sua grama, cultive a sua grama, se compare com você, mas não de uma forma desmerecedora. Porque você sempre está andando, aprendendo e acumulando memórias, acumulando experiências. Então, se você escolhe repetir coisas que te trouxeram experiências negativas, resultados negativos, isso é uma responsabilidade sua, porque experiências a mais você tem. Você tem uma série de fracassos acumulados aí, e aí você tem a escolha de atribuir um valor diferente e fazer de uma outra forma, né? O Otávio do Portal da Confeitaria falou que eu tô bravo. Não, eu só estou incisivo, tomando minha Baden-Baden, isso me deixa muito bem, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Então eu encerro hoje a live deixando essa mensagem. A grama do vizinho é mais verde, o caralho. Se você curtiu essa mensagem, mas você é um pouco mais conservador, você pode pôr o caramba também, mas de repente você pode fazer um history e me marcar lá, que eu reposto no meu, e a gente sai falando pra todo mundo que a grama do vizinho é o cacete, mais verde, uma porra, a minha é verde pra caralho, vou dar valor para a minha grama, vou cultivar o meu jardim, as minhas flores, as minhas angústias, as minhas felicidades, as minhas relações, e vou comparar só comigo, só com o que eu fui ontem, certo? Refletindo como serei melhor depois. Tá bom, galera? Então fica essa mensagem, a live fica gravada por mais 24 horas, depois eu jogo ela pro IGTV. Beijo no coração. Amanhã tô aí de novo às 10 da noite, hein? Marca aí. Valeu, beijos!